vida, pelo nosso anjo da guarda, pela família e por tudo que nós temos. Abençoe a todas as vidas desse planeta e esteja com a gente hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Boa tarde, pessoal. É tão bonito, né? Ver criança mexe comigo, eu fico já emocionado. Já começa a projeção já atrapalhada. E agora, Ricardo? Já? Vamos lá, pessoal. A gente está estudando esse livro, né? Qual a medida do seu amor, da Irmãse. E é difícil, né, Ricardo? Esses capítulos vêm para a gente refletir muito. Né? Não é só trazer aqui um tema doutrinário, não que fosse fácil, mas esses capítulos aqui não dá para a gente fazer assim, de bate-pronto, né? A gente estuda, lê 4, 5 vezes, né, Regina? Difícil. E antes de entrar nesse capítulo, eu vou trazer uma referência, um alerta que foi feito há mais ou menos 80 anos atrás, no livro No Mundo Maior, né, do André Luiz, pelo Chico, né, nosso querido Chico. E lembrando que esse livro ele foi publicado em 1947, né, um pouquinho no final ali, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, aquela atrocidade, mas uma mancha na evolução da humanidade, né? Em 1945 tivemos o fim oficial da guerra, né? Infelizmente daquela maneira, com 2 bombas atômicas, né, na cidade japonesas, né, Hiroshima e Nagasaki, devastando tudo, mostrando bem como a gente ainda está muito primitivo. E esse livro foi publicado bem ali, em 47, no começo da Guerra Fria, inclusive, né? E o trecho da palestra, que é o Eusébio, né, o instrutor, que é um personagem do livro, ele traz a seguinte reflexão, que nos séculos anteriores a gente teve grandes cidades destruídas por fenômenos externos, né? Guerras, né? Invasões, destruições dos próprios povos, né? Mas que naquela época, há mais ou menos 80 anos atrás, a gente estava com uma nova ameaça, né, nos domicílios terrestres. E que ameaça é essa? Que ele já nos alertava. É o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, a moléstia da alma, não é? E se a gente for refletir como que a gente está hoje, não está mais ou menos assim? Uma loucura, né? Um desequilíbrio geral, para onde a gente olha parece que está todo mundo meio louco, né? A gente, sabendo da reencarnação, sabe que a gente vem fazendo loucuras há séculos. E é tanto ato de loucura que a gente, uma hora, chega a ficar louco de fato. E ele ainda fala que quase todas as áreas da civilização moderna estão comprometidas na estrutura fundamental, né? E se a gente for analisar hoje, acho que a humanidade nunca teve tanto recurso para viver, né, mas com tanta dificuldade de conviver. E esse é o gancho que eu pego para a gente entrar no capítulo da Irmãse, esse capítulo que chama, inclusive, Fraternidade, né, o roteiro para a convivência saudável. Aí, entrando no capítulo, em todos os capítulos do livro, a Irmãse traz uma introdução que ela tem referência normalmente ao Evangelho segundo o Espiritismo,
que muitas vezes tem ali a referência bíblica, né, de um evangelho dos apóstolos e tal. E nesse capítulo, ela traz um trecho, uma passagem de Jesus do Sermão da Montanha, né? E se a gente lê o Sermão da Montanha na íntegra, né, que é Mateus ali, capítulo 5, 6 e 7, dá até para a gente dizer que tudo que Jesus nos falou em todo o seu percurso aqui, né, encarnado, está no Sermão da Montanha. De certa maneira, está tudo ali, né? E o trecho que a irmã e aí, quando a gente lê, a gente percebe que Jesus colocou blocos, né? Ele colocou blocos de ensinamento nesse sermão. E o bloco que a irmã se trouxe, Jesus começa já trazendo uma revolução moral, né? Ele fala assim para a gente: vocês aprenderam, amarei vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Era assim até então, né? Lei olho por olho, dente por dente, né? Lei mosaica era mais ou menos isso, né? E aí ele falou assim: eu vos digo, amai os vossos inimigos. Isso muda tudo. A partir daquele momento ali, você amar o seu inimigo. Até hoje a gente não entende isso. E aí o trecho que a irmã se trouxe é assim: porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Ou seja, se a gente amar quem nos ama, né, além disso, que recompensa que a gente tem? Os publicanos não faziam também? Jesus perguntou, né? E quem eram os publicanos que ele se referencia? Eram os cobradores de impostos da época, né? Que trabalhavam para o Império Romano, né? E era são as pessoas bem mal vistas ali, principalmente pelo povo judeu, que era o povo de Jesus, né? Então, Jesus já usa uma referência muito boa, né? Não taxando, não rotulando, mas ele fala: olha, vocês vão fazer como eles fazem? E ele continua: e se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Não é? Se você só sauda o seu irmão, que diferença que tem, né? E aí ele volta: os publicanos não o fazem também? E nessa outra pergunta, que é igual à primeira, algumas traduções da Bíblia, não trazem publicanos, eles trazem pagãos ou gentios. Mas pouco importa, porque isso é só um rótulo. Jesus só queria dizer: o que vocês fazem a mais? Né? E é isso que a gente tem que refletir nessa passagem que a irmã se trouxe logo no começo. O que fazeis a mais? O que a gente faz a mais daqueles que a gente critica? Não é? Porque amar quem nos ama é muito fácil, né? Já está ali. Amar o igual, amar quem concorda com a gente, isso é natural. Agora, e com aqueles, né, com os inimigos, como Jesus trouxe? Né? E como que a gente usa o Evangelho para acrescentar na nossa vida o viver saudável? Então, é isso que a irmã vem trazer no capítulo. E se o título é Fraternidade, que é um roteiro para a convivência saudável, ela traz uma primeira lição, que é conviver é uma arte. E ela fala que o relacionamento, né, os nossos interrelacionamentos, é uma escola para a gente superar o egoísmo. E ela faz um jogo de palavras bastante interessante, que viver é para todos, conviver é para poucos, mas conviver bem é para aqueles que se dispõem a iniciar uma nova jornada, entendendo que nós somos cidadãos do universo. Ela coloca como condição. A gente só consegue viver bem quando a gente entende que a gente é cidadão do universo, que a gente tem obrigações e deveres com o universo. Aí a gente consegue conviver bem, que isso é para poucos. E ela coloca que cada pessoa que passa pela nossa vida, independente da profundidade de relação que a gente tenha, superficial ou profunda, todas as pessoas têm uma mensagem para nós. E ao contrário também. Porque nenhuma relação é à toa.
Nenhum contato, seja que nível for, é à toa. Afinal, nós estamos no mundo de Deus. No reino de Deus, nada é ao acaso, né? Nada é sem querer, né? Inclusive as relações. Então, quando a gente começa a prestar atenção nas relações, né, o que a outra pessoa pode nos trazer de bom, a gente começa a prestar atenção na gente mesmo. E ela coloca que a boa convivência, ela é necessária para uma boa qualidade de vida. Ela traz alguns itens que, quando a gente experimenta conviver bem, a gente sorri mais, a gente tem uma melhor resposta física, saúde, a gente evita aborrecimento, a gente tem sono melhor, a gente vence a rotina, evita o tédio, fica mais criativo. Então, são alguns itens que ela trouxe. Resumindo, a gente vive uma atmosfera mais feliz, em paz, né? E ela reflete que tudo acaba, né? Os livros, as instituições, mas os relacionamentos não. Os relacionamentos, eles ficam na consciência. Tudo acaba, né? Mas os relacionamentos ficam na consciência. E ela coloca que o relacionamento é a única realidade palpável do espírito. É a única coisa que o espírito consegue, né, quase que tocar. São as relações. Eles que ficam, são a essência da vida em nós. A essência da vida no outro em nós, e vice-versa. Por isso que a gente tem que se aprofundar no conceito de alteridade. E ela traz, ela gasta bastante espaço do capítulo para explicar para a gente sobre alteridade. E a palavra se confunde, né, a fonética, com austeridade, né? E quando a gente estuda, vê que é quase que o inverso. Então, no dicionário, eu pesquisei, a alteridade está assim: o caráter ou estado do que é diferente, distinto, que é outro, o que torna uma coisa diferente de outra, própria, particular. Dicionário. E, bom, sem rigor técnico, Hermance, ela traz a alteridade com mais amor. Ela começa falando que, naturalmente, nós somos únicos. Nós somos seres únicos. Não tem ninguém igual a nós em todo o universo. Lembrando que o universo é infinito. E olha que interessante. Deus cria todos nós iguais. Está lá. Codificação. Simples e ignorante. Mas, quando a gente vai tendo as nossas próprias experiências, né, as nossas próprias evoluções, aprendizado, a gente vai tendo as nossas próprias características, formando assim um conjunto de singularidades e diversidade, nos tornando únicos. Então, por esse motivo, a gente não tem ninguém igual a nós no universo. E o universo vai se expandindo todos os dias, todos os tempos. E não vai ter ninguém igual a nós. E por isso que a gente vem com a diversidade. Não tem nada igual. Não tem um ser igual ao outro. Logo, Deus exige da gente quase que a gente tenha uma ética para refletir nesses propósitos de harmonia e evolução. Porque se todo mundo é diferente, é óbvio que vai dar problema. Porque a gente quer que tudo seja igual a nós. Então, Deus já coloca isso, né, já faz dessa maneira, para a gente já aprender a lidar com a diversidade. Somos diferentes, logo não dá para a gente querer que todo mundo seja igual. É até meio ambíguo, né? E a irmã se traz que a alteridade é justamente essa capacidade que a gente tem de conviver bem e em paz com as diferenças um com os outros, tendo respeito e amor na forma com que as criaturas se expressam nas suas particularidades. Então, cada uma que tem o seu jeito de se expressar nas suas particularidades. A alteridade é justamente como a gente
convive bem com essas diferenças. E a gente tem que ter essa capacidade, mas ao mesmo tempo sem perder a nossa identidade íntima. A gente tem que manter a nossa identidade através de propósitos e coerências. Afinal, é isso que faz parte de espíritos espiritualmente saudáveis. Não evoluídos, a gente está falando, espíritos saudáveis. Respeitar não significa também pensar igual. Já que a gente está falando de singularidade, não tem nenhum igual, a gente não vai pensar igual. Mas sim, a gente deve respeitar os pensamentos diferentes também. E a gente pode fazer um exercício para ver como que a gente está melhorando nesse ponto, né? nessas condições pessoais. A gente tem que analisar como que é a nossa expressão espontânea perante a todos. Quando acontece alguma coisa que a gente reage espontaneamente, é esse que a gente é. Quando a gente reage sem pensar, quando a gente reage de bate-pronto, é esse que a gente é. Claro, a gente não vai viver mentindo, não é isso? A gente tem que galgar ali para a gente ser melhores, para que a gente reaja no bate-pronto do modo como a gente quer na evolução. Mas a gente é aquele que a gente reage no ímpeto ali, né? E ela coloca que as diferenças, elas não são obstáculos. Porque quando eu estava lendo, eu cheguei nisso, né? Eu falei, mas e agora? Mas elas não são as dificuldades. Elas não são obstáculos. As diferenças são, ela é o terreno, ela é justamente o terreno para a gente aplicar a fraternidade. É justamente esse ponto. A diferença a gente tem que usar a nosso favor para a gente entender e aplicar a fraternidade. E a gente não tem que concordar com tudo e nem tampouco aprovar qualquer coisa, né? Aí não faz sentido também ser conivente com coisas que não estão direcionadas para o bem. E ela traz um exemplo que eu achei bem polêmico, mas muito pertinente. Ela traz um exemplo que é o seguinte: algumas comunidades mantêm rituais ou práticas que elas não têm objetivos sociais, né? Não estão muito alinhadas com o bem, mas trazem benefícios para aqueles que cultuam essas seitas, essas lendas e tradições. Então, o que a gente tem que fazer? Respeitar e buscar entender e compreender o propósito daquilo ali. Tentar mergulhar ali na essência do outro para entender a razão profunda do porquê daquela situação. Por que tem aquilo que a gente julga que não é bom. E quando a gente faz isso, a gente está começando a entender a fraternidade. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, de Jesus com os apóstolos, né? Ele mesmo escolheu cada um deles, e todos eles tinham uma característica diferente de outros, entre eles, inclusive de Jesus. Pedro, por exemplo, que era impulsivo, João, que era sensível, Tomé, que era muito racional, Judas, que era ambicioso. Mas Jesus não tentou modificar nenhum deles. Jesus não tentou, ele não falou para eles como eles deveriam ser. Aliás, salvo engano, em toda a passagem de Jesus, não tem nenhuma parte que diz para a gente quem ou como a gente deve ser. Ele só traz uma direção para a gente, que é o amor, e não que forma, né? E aí, depois dessa reflexão, a irmã se fecha falando assim, ela recomenda para a gente adotar a fraternidade e viver em paz. E refletindo sobre a alteridade, a gente só não pode confundir com querer mudar o outro, né? Mais uma vez, não foi isso que Jesus fez, né? A gente acabou de ver. Mas a gente tem esse ímpeto, né? Que a gente tem que
mudar o outro. E muitas pessoas têm aquele vazio existencial porque querem ter a capacidade de mudar o outro, né? Quer se realizar no outro. A gente acha que tem respostas para o outro e quer remover essas diferenças, né? Para no fundo a gente se sentir bem, para se sentir igual. Ele ficando igual a mim, aí tá bom. E é exatamente por isso que é tão fácil a gente enxergar defeitos nos outros e não em nós. Porque a gente quer que os outros sejam iguais a nós. A gente sempre acha que o outro, se o outro mudar certos pontos, ele vai ser uma pessoa melhor. E até mais feliz, né? A gente fala, não, se você mudar isso e isso, é o caminho da felicidade, né? A gente sabe o caminho da felicidade para todo mundo, menos para nós. A gente não volta, né? E esse é um velho hábito que a gente tem. E a irmã se coloca isso como uma intromissão. Ela usa essa expressão. É um velho hábito de intromissão que causa, ela coloca assim, que causa danos graves no mundo da diversidade. Porque a gente quer moldar tudo e todos segundo ao nosso gosto pessoal. Né? E aí, com isso, a gente quer trazer uma ilusória solução da igualdade para tudo que nos importuna ou nos contraria. E, aliás, muitos conflitos acontecem justamente por isso. Desse ato de se apropriar uma apropriação indevida, né? De se apropriar da conduta e formas dos outros serem para nós. E a gente falar, não, é assim que tem que ser. O mundo está em guerra ainda por causa disso. Ainda temos guerras físicas por causa disso. Mas a irmã se trouxe, pelo gancho que eu trouxe lá no começo, as doenças morais. A gente está cheio de doenças morais por isso. Porque a gente quer que o mundo seja do nosso jeito. A gente ainda não sabe considerar as nossas singularidades, como nós vimos no começo. A gente ainda tenta combater as diferenças. A gente, em vez de somar, a gente combate essas diferenças. Ou o que é pior, a gente adota a indiferença. Né? E aí na parte final ela traz a conduta. Ela nos convida a refletir urgentemente sobre a nossa conduta, sobre como a gente interage socialmente e a nossa interdependência entre as relações. Ela fala que a gente tem que manter e honrar essas diferenças com a fraternidade. Como ela trouxe no título, que esse é o roteiro que Jesus nos trouxe para a convivência saudável. Porque, como Jesus colocou, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Então, a gente começou falando de um alerta de Eusébio há quase 80 anos, sobre esse desequilíbrio, essa desarmonia, essas doenças da alma, que eu acho que é o que a gente está vivendo hoje, essa loucura toda. Depois a gente entendeu que Jesus fez uma pergunta para nós, né? Que fazeis demais? O que mais a gente faz? E a irmã se trouxe essa resposta através da fraternidade. Nos ensina sobre a alteridade, que nós vimos aqui, e orienta sobre como conviver com as diferenças, deixando de querer mudar o outro. Então, para fechar aqui, eu deixo uma reflexão para a gente. Por que é tão difícil conviver hoje? Porque ainda queremos mudar o outro, sem antes educar a gente mesmo. E Deus não quer que a gente saia transformando a humanidade. Ele não nos colocou aqui para isso. Mas eu acho, e ouso dizer que Ele quer que a gente se transforme. Aí sim, né, no nosso interior. Bom, pessoal, é isso. Eu acho esse livro, acho que o pessoal que está fazendo o livro há de concordar que são temas bem difíceis. Faz a gente refletir muito, né, faz a gente enxergar como a gente está convivendo,
que é o capítulo de hoje. E dói, viu? Estudar esses capítulos aqui não tá, né, Ricardo? Não tá fácil, não. Não dá para você ler 2, 3 vezes. Faz semanas que eu estou lendo e relendo, faz dias que eu estou escrevendo. Espero que eu tenha passado o que está aqui, né? É interessante ler, porque cada um tem um ponto de vista, tem a sua individualidade, né? Tá, então obrigado aí pelo tempo de vocês. Quer encerrar? Vocês vão junto? Céu santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso cada dia nos dai, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido, não nos deixe cair nas suas do mal. Seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Obrigado.